daqui você pode chegar em qualquer pessoa na rua e falar: cara, me fala aí 3 vilões do Homem-Aranha. Posso falar com total propriedade que, no mínimo, o Venom vai estar no top 3. Não tem jeito. O Venom vai estar nessa lista. E sem dúvida, por ele ser um personagem mais conhecido, e muitos fãs acabarem vendo ele como se fosse um Homem-Aranha do mal, você sabia que esse personagem, quando ele acabou sendo criado, antes da criação dele, o storyboard, por assim dizer, o rascunho desse vilão, você sabia que, na verdade, ele era pra ser uma pessoa muito mais baixinha do que ele é, e, na verdade, não ia ser um homem, mas na verdade ia ser uma mulher? Bom, é isso que vai descobrir sobre o vídeo de hoje. Fala, Cris Velho, tô falando aqui a Spire, e vamos agora falar sobre essa origem secreta da criação do simbionte e do vilão Venom. E eu te desafio você ficar até o final para ver se você realmente sabia de todas as informações que eu vou te contar no vídeo de hoje. Aceita esse desafio? Então fica até o final mesmo para ver se realmente você é o bichão. Bom, é isso, vamos agora falar sobre essa origem secreta do Venom. Então, cheio de enrolação? Ah, meu amigo, não tem jeito, tem que se lançar um bordão. Vai, Venom! Falando sobre o Venom, ainda mais que foram os criadores do Venom, acaba vendo 2 nomes em nossa mente. Mas na verdade, 4 nomes em nossa mente que são separados. No caso, em primeiro lugar, nós acabamos falando que quem criou o Venom foi o David Michelinie ou foi o Todd McFarlane, que se dizem que realmente criaram o vilão Venom. Mas acabou que no próprio registro da Marvel, acabou sendo citado outras 2 pessoas, que é o Jim Shooter e o Mark Zack, que estão lá como realmente criadores do traje preto, que futuramente iria se tornar o simbionte. A origem do Venom, principalmente sobre o traje preto, muitas pessoas, quando acabaram vendo aquele traje, ficaram maravilhadas realmente pelo traje ser literalmente o segundo melhor traje do Homem-Aranha, perdendo claramente para o original. Mas você sabia que esse traje, realmente, uma curiosidade aqui rápida, esse traje ele acabou sendo criado por um fã, por causa de uma época que acabou sendo colocada no meio, onde a Marvel acabou pedindo umas ideias para os fãs, e um dos fãs acabou realmente dando essa ideia. No caso, o traje sendo criado pela própria equipe do Quarteto Fantástico, que tinha um traje todo na tecnologia, e que o design era muito parecido com o simbionte Venom. A lente branca, mas a aranha era a mesma, mas tinha a cor vermelha. E a aranha era muito parecida, era muito assemelhada a uma das mulheres aranhas da época. E por conta disso, ele acabou dando essa ideia e acabou vendendo a sua ideia realmente para a editora, porque a editora gostou muito da ideia, pelo menos do visual do traje, e adaptou, reformulou toda a ideia, colocou realmente como se fosse o simbionte alienígena, mas futuramente realmente fizeram uma homenagem a esse cara que criou essa ideia do Quarteto Fantástico, realmente adaptando a ideia que ele acabou dando sobre o Quarteto Fantástico, coisa assim futuramente. Mas eu sei que muita gente aqui não quer saber realmente sobre a origem do traje preto fora dos bastidores, querem realmente saber sobre a criação do Venom. E sobre a criação do Venom, o próprio McFarlane, vou chamar de Todd, o próprio Todd, ele acabou revelando, quando ele acabou estreando na HQ Amazing Spider-Man, porque existia várias variantes de histórias do Homem-Aranha, como Amazing Spider-Man e Web of Spider-Man, The Spectacular Amazing Spider-Man, o cara teve muito título nessa época, então o cara acabou cuidando do universo, da parte principal das histórias. Acabou que nesse momento, quando ele realmente acabou pegando o personagem para desenhar, ele gostou muito de realmente desenhar o Homem-Aranha, porque agora ele estava entre as celebridades mais famosas que estavam desenhando os personagens. Os artistas estavam sendo mais valorizados por conta da sua arte. E por conta, na época que ele acabou entrando, acabou que surgiu um problema. Nessa época, tava tendo o traje do Homem-Aranha. Não o traje vermelho e preto, mas o traje simbionte. E acabou que o Todd acabou tentando fazer o mais rápido possível, tentar tirar esse traje do corpo do Homem-Aranha, para ele realmente desenhar o traje que ele tanto queria sonhar e sempre sonhou em desenhar, que é o traje vermelho e azul. Um traje realmente clássico, como a gente conhece. E aí, ele acabou criando esse personagem Venom para realmente tirar o simbionte do corpo do Peter, porque ele achava aquele visual preto e branco muito sem graça. Então ele acabou tirando e criando o personagem Venom tempos depois. E o próprio Todd, muitas vezes, ele sempre reconta essa história e adicionando alguns detalhes, que ele queria que o Venom fosse muito maior que o Homem-Aranha, muito mais forte, e acabou realmente criando o design do Venom. Mas aí, tempos depois, acabou sendo reforçado o design, que acabou que o Eric Larson acabou criando, continuou com o Venom, mas ele acabou adicionando um detalhe mais icônico, que foi a língua grande, muito serpente das ideias. Ele acabou colocando esse detalhe que ficou muito marcado, ainda mais pro simbionte. Mas essa é a história contada pela visão do Todd. Mas se a gente for para a história contada pelo David, é muito diferente. E ele fala que ele já tinha introduzido o Venom muito tempos atrás, pelo menos uns 2 anos antes realmente da publicação oficial do simbionte Venom. Ele já tinha colocado uns indícios que sim, ele tinha uma ideia de criar um vilão chamado Venom, com toda
essa estética do simbionte, coisa assim do tipo. E antes de ele, obviamente, escrever a Amazing Spider-Man, acabou que o David estava cuidando de uma das variantes do título do Homem-Aranha, que era o Web of Spider-Man, que eram histórias bem mais simples, detalhando alguns eventos realmente que estavam acontecendo. E nessa edição, eles estavam muito explorando sobre o simbionte Venom, e quando chegou na edição número 18 da série, acabou que, em um certo momento daquele quadrinho, o Peter Parker estava em um trem. Ele acabou sendo atropelado por um trem, só que o Peter Parker não sentiu o sentido aranha. Ele achou estranho. Muitas pessoas, até mesmo os leitores, falaram, por que o sentido aranha do Homem-Aranha não apitou nesse momento? E aí, era colocado pelo detalhe que o David tinha colocado, que era futuramente e realmente o Venom realmente ser introduzido, já que o Homem-Aranha não tem o seu sentido aranha ativado quando tá com o simbionte Venom. E acabou que ele colocou esse detalhe para futuramente desenvolver que viria esse vilão. E nesse processo de desenvolver, ele queria que originalmente o Venom fosse uma mulher, um corpo um pouco menor, de altura, não um corpo gigante, realmente como a gente conhece o Venom, mas menor, mais ou menos a altura do Peter Parker e sendo uma mulher. Só que aí, quando ele saiu da Web of Spider-Man e foi para Amazing, ele acabou trocando essa ideia. Não porque ele quis, mas por causa que a editora queria que trocasse o sexo. Agora não quero que seja feminino, eu quero que seja masculino. E aí acabou que ele só alterou as coisas, realmente, e aí criou o personagem mais conhecido, que foi o Ed Brock, que futuramente se tornou o próprio Venom. E bom, como você viu, há realmente 2 anos de diferença sobre essas versões para realmente da criação que acabou sendo formada. O David, ele acabou reforçando isso na época, junto com o editor na época, que era o Jim Salis-Krupp, que ele queria que realmente essa versão fosse realmente um vilão, uma versão má, e até mesmo um vilão muito maior que o Homem-Aranha, que nem ele conseguiria vencer. E algumas histórias realmente acabou introduzindo isso. Isso é um debate que muitos fãs do Homem-Aranha bem aprofundados acabaram realmente se introduzindo na época, mas agora eu queria saber de você. Qual é a sua opinião sobre isso? Se você realmente conhece sobre essa história, qual é a sua opinião sobre a origem do Venom? E você que não sabia, qual é a sua opinião também sobre essa criação? Você acha que seria bom ter uma versão feminina do Venom? Ah, eu acho que a gente já tem a resposta. Eu acho que não tá muito boa a história, não. Mas, enfim, uma das coisas que nós acabamos também reparando quando o Venom acabou surgindo na época é que quando ele absorvia o simbionte Venom, o Peter Parker, ele acabava tendo uma personalidade bem diferente e até mesmo ficando muito mais forte. Mas, na verdade, isso é um mito. Na verdade, essa foi a grande mentira que foi disputada sempre e ninguém te contou. Até agora. Caso você queira entender o porquê o simbionte Venom nunca mudou a personalidade do Homem-Aranha e também nunca deixou ele mais forte, esses vídeos estão lá na tela final para você conhecer mais sobre esse assunto, sobre esse vilão tão amado por nós fãs. Bom, se inscreva aí embaixo e, por favor, comenta o que você achou dessa informação que eu trouxe sobre o Venom. Se você realmente sabia, comenta aí embaixo se você realmente sabia sobre essa informação. Bom, se inscreva para receber mais vídeos desse sobre o Homem-Aranha e eu te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your name, so let me break it all down for you.